Olá, boa noite, são 20 horas e 28 minutos, hora oficial do Brasil, horário de Brasília. Nós estamos chegando para mais uma live nessa noite de segunda-feira. Hoje é dia 30, o penúltimo dia do mês 1 do ano da graça de 2023. E assim a gente começa mais uma live, essas nossas lives das noites de segunda-feira, e nesse mês de janeiro a gente está transmitindo assim, digamos, em caráter experimental, mas já a partir do mês que vem nós vamos ter uma definição, já conforme a nossa pesquisa, e vamos passar para você como é que vai ficar, como é que vai funcionar esta live de segunda-feira, onde a gente aborda o assunto lei e direito. Já que as lives de quinta-feira já estão praticamente aí consagradas, tradicionais, no assunto saúde, né? Mas a de segunda, a gente está definindo como será. Bom, estamos começando mais uma live e a gente vai agradecer os nossos apoiadores, as empresas que estão com a gente, seja nas noites de segunda ou nas noites de quinta-feira, nosso canal Butstoke, transmissão pelo YouTube, né, pelo Facebook e também no Instagram. E está aí com a gente, nos dando aquela força, aquela coragem, e a gente manda aquele abraço, agradece, dá uma boa noite para o Fios Imóveis, a loja da nossa amiga Cida. Também agradece e manda uma boa noite ao Marcos Yavanusa, da Big Dog Lanches, que também está nos apoiando aqui nas noites de segunda e quinta. Farmácia Cardoso Farma, do meu amigo Vanderlei Cardoso, atendimento 24 horas, mais um parceiro nosso. E a gente agradece de coração o apoio. Funerária e assistência familiar Santa Terezinha, o respeito que a sua família merece, agora com crematório próprio. E a gente manda aquele abraço lá para o Carlos e para toda a sua equipe e agradece pelo apoio. De coração também a gente agradece o apoio da Mamma Mia Playground Infantil, que tem como proprietária a nossa amiga Camila. Então, muito obrigado também a Camila e o pessoal da Mamma Mia. Mecânica de Bem, nosso amigo Luciano, ele também está com a gente aqui. Boa noite, muito obrigado pelo apoio. Auto ProSul, proteção veicular, do nosso amigo Giovanni, também é mais um parceiro da gente. Obrigado pelo apoio, uma boa noite. A Pousada Saltinho, do nosso amigo João, meu xará João, o João Peron. A Pousada Saltinho, que é um verdadeiro refúgio ecológico no Morro Grande, aqui em Santa Catarina. Gastronomia, hospedagem, trilhas ecológicas, muito bem. Para reserva, você vai ligar no 48, o código 999810599. E assim, nosso muito obrigado também ao João e a todo o pessoal da Pousada Saltinho. São essas empresas que nos dão aquela força, aquele apoio e que a gente não pode jamais esquecer de agradecer. Muito bem, nós vamos dar início então à live, né? E o assunto de hoje, no Lei e Direito, vamos falar sobre os direitos previdenciários. Nós vamos até São Paulo, capital, e vamos falar com o nosso amigo doutor Celso Rodrigues, que é advogado previdenciário, e uma bagagem muito grande, né, com respeito a esse segmento. Doutor Celso, boa noite, seja muito bem-vindo, é uma honra, uma satisfação, uma alegria, e fico até lisonjeado por receber você aqui na nossa tão humilde live. Olá, João Batista, muito boa noite, muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Apenas uma situação, eu estou recebendo o som em duplicidade. Boa noite, seja muito bem-vindo. Lá, Manuel. Vou tirar. Estou lisonjeado por receber você aqui na nossa tão humilde live. E resolvemos. Temos um retornando. Continua ainda. Eu estou recebendo o som em duplicidade. Ainda está chegando. Em duplicidade. Resolvemos.
É um som duplicado, né? Para mim aqui, deixa eu ver. Ainda tá. Continua. Ainda tá chegando. É um som duplicado, né? Se não está com algum problema ligado, talvez o YouTube e o Meet junto, alguma coisa assim. Se não está com algum problema ligado, talvez o YouTube e o Meet junto, alguma coisa assim. Eu não tenho nenhum outro ligado. Está acompanhando por alguma plataforma? Não, Não? estão desligadas. Está me ouvindo direto? Continue do ruído. Você está me ouvindo talvez direto aqui pela nossa comunicação e por outra plataforma, por isso está duplicando, talvez seja isso. Está acompanhando pela plataforma? Não. Está com um delay muito grande, está chegando atrasado demais, né? Muito grande. Continue do ruído. Estão me ouvindo talvez direto aqui pela nossa comunicação e por outra plataforma, por isso está duplicando, talvez seja isso. Está acompanhando pela plataforma? Não. Está com um delay muito grande, está chegando atrasado demais, né? Muito grande. Continue do ruído. Estão me ouvindo talvez direto aqui pela plataforma, por isso está duplicando, talvez seja isso. É bom, talvez a gente mandar novamente vídeo para ele. Está com o negócio aberto no YouTube, não. Você não tem nenhum nada aberto aí? Fechei tudo. Peraí. Fala isso que eu estou aqui Talvez a gente mandar novamente vídeo para ele. Estamos falando bem antes. Não tem nenhum nada aberto aí? O delay está muito grande. Pronto, acho que agora passou. Isso. Voltou. Desculpe. Deu? Deu certo. Boa noite. Obrigado. Boa noite. É o doutor Celso Maschio Rodrigues, é isso, né? Perfeito. Estamos aqui de São Paulo. São Paulo, capital. Deixa eu ver. Especializado em advocacia previdenciária, né? Perfeito. INSS. Fale um pouco Seja bem-vindo, né? Eu já lhe dei as boas-vindas, mas a gente queria que o senhor falasse um pouquinho, assim, da sua atuação, começo de carreira, digamos assim. Ok. Um pouquinho da sua história para a gente sempre é bom, né? Ok. Então, nós estamos em São Paulo, sempre estivemos em São Paulo, me formei na cidade de São Paulo, sou natural aqui de São Paulo, e nós estamos com o escritório já há 32 anos. Uhum. E há 30 anos atuando especificamente na área de Previdência Social, INSS. Uhum. Hoje nós somos em 4 advogados, temos uma equipe em São Paulo e outra em Jundiaí. E assim nós vamos levando, né? O nosso atendimento é basicamente aos segurados da Previdência Social que vão até o INSS e não são bem atendidos e voltam com a necessidade da obtenção do seu benefício. Uhum. Então, normalmente o advogado previdenciário ele não é convidado de início para resolver o seu problema, posto que a pessoa vai primeiro até o INSS. Não tendo conseguido, ele volta até o advogado, onde nós impetramos os recursos necessários para superar aquele indeferimento, aquela negativa do INSS. Tem sido assim nesses últimos 30 anos. Uhum. Você me falava aí fora do ar
que com a pandemia o atendimento online aumentou, expandiu e muito, né? É verdade, é verdade. Tem males que às vezes vêm para bem, né? Porque Então, no nosso caso, nós estávamos sediados num único prédio, dentro de um único escritório, e com a pandemia, o edifício não permitia mais a entrada de pessoas aos escritórios. É um edifício com 20 andares e que não permitia a entrada, o ingresso dos clientes e apenas, sim, das pessoas que lá trabalhavam. E aí nós falamos, meu Deus, como é que nós vamos fazer, né? Se temos que atender os clientes, temos que dar continuidade ao atendimento e eles não podem vir até o escritório, e nós passamos, então, a fazer o atendimento pela internet, pelo WhatsApp. Isso evoluiu de uma tal forma e nós começamos a atuar nas redes sociais, em tudo quanto é possível pela internet, e temos hoje, graças a Deus, um número considerável de pessoas que não são de São Paulo, de fora de São Paulo, e que nos conhecemos apenas pela internet, e por lá nós fazemos os trabalhos. e tudo de forma online é tranquilo de fazer. Isso. Até porque, a partir de 2018, a partir de 2019, os processos do INSS também passaram a ser online, também passaram a ser digitais. Hoje em dia, você não tem mais o atendimento na agência do INSS. O atendimento é pela internet. O atendimento, a fila que nós tínhamos no posto do INSS para atendimento, onde as pessoas chegavam lá de manhã, permaneciam numa fila até a agência do INSS entrar, não existe mais esse atendimento, mas a fila está digital. Então, a nossa demora no atendimento é na demora de o processo digital ter a sua continuidade. Mas o processo é 100% digital atualmente, o que acontece também na justiça. Muito bem. Dito isso, né, doutor? Vamos, então, para as perguntas. Muito bem. Vamos esclarecer aí os assuntos relacionados à Previdência, à aposentadoria e tudo mais, aos segurados, né? Os direitos dos segurados. Aí eu não pedi, mas é a minha obrigação e tenho que pedir aí para o pessoal que vai nos acompanhar, se quiser fazer uma pergunta para o doutor, pode fazer, né? Deixar aí o seu comentário, tirar a sua dúvida. Eu peço também que deixe o seu like, curta a nossa live, compartilhe, comente, né? Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E estamos crescendo e precisamos cada vez mais do apoio do nosso público, da nossa audiência. Doutor Celso, para que serve o planejamento previdenciário? João Batista, o planejamento previdenciário tornou-se essencial após a reforma da Previdência em novembro de 2019. Até novembro de 2019, os segurados do INSS sabiam que a mulher iria se aposentar depois de 30 anos de contribuição, e o homem, após os seus 35 anos de contribuição, independentemente da idade da pessoa. Bastava preencher os 30 anos e os 35, no caso de homem, e pronto, a pessoa se aposentava. A reforma da Previdência Social mudou essa sistemática. Então, as pessoas não se aposentam mais por tempo de contribuição, como era até 2019, mas as aposentadorias elas são programadas. Então, com a vinda da reforma da Previdência, novas regras foram colocadas. Então, surgiu a sistemática da aposentadoria por ponto, a aposentadoria pela idade mínima, fora a aposentadoria por idade que já se tem. De tal forma que nós precisamos, a partir de 2019, ter um sistema
sistema para simulação de cálculo de valores e de tempo de contribuição. Dessa forma, o planejamento previdenciário tornou-se essencial, porque somente com o planejamento previdenciário é que a pessoa vai saber exatamente qual dia, mês e ano que ela estará apta a se aposentar e qual vai ser a remuneração dela, qual vai ser o valor de sua aposentadoria. Então, dito isso, a pessoa poderá se aposentar de acordo com os pedágios, ou seja, as novas regras depois da reforma, por exemplo, com pedágio de 50% do tempo a mais que faltava para ele se aposentar em 2019, 100% do tempo a mais, ou aposentadoria por pontos, por idade mínima, e, ao final, aposentadoria pela idade, propriamente dito. Então, em cada uma dessas fases, a pessoa, o segurado do INSS, ele vai estar galgando novos patamares, novas posições, de tal forma que, se a pessoa, se o segurado não escolher corretamente o seu tempo ideal para se aposentar, poderá ser muito prejudicado, porque muda muito de uma fase para outra. Os valores mudam consideravelmente. Uhum. E também doutor, tem profissões que tem, não sei se essa regra agora vale mais, tem profissões que são diferentes de outras, com menos tempo de trabalho, Isso a mesmo. questão de insalubridade, sim. Isso mesmo. tudo não reza mais depois de 2019? Então, a aposentadoria especial, que é aquela onde o trabalhador fica exposto a um agente agressivo, nocivo, que é a própria insalubridade, e que nós chamamos de aposentadoria especial, ela tem a sua validade até 12 de novembro de 2019. Então, a contagem de tempo para a aposentadoria especial, ela é contada, sim, até novembro de 2019. Uhum. Então, o trabalhador que atendeu às normas para se aposentar, por exemplo, com 25 anos de trabalho especial, ele poderia fazer até o dia 12 de novembro de 2019. A partir de então, não é contado mais como tempo especial. Portanto, o tempo especial trabalhado até 2019 conta como especial. E a partir de 2019, ele é convertido para tempo comum. Como assim? Então, suponhamos que a pessoa tenha trabalhado 20 anos de tempo especial até 2019. Para se aposentar, faltavam 5 anos. Ou seja, o trabalhador iria se aposentar com a aposentadoria especial aos 25 anos, mas ele fez apenas 20. Uhum. Nós sabemos que, para o homem, a contagem do tempo especial soma 40% do tempo a mais que o tempo comum. Isso quer dizer, em tese, que para cada 5 anos trabalhados sobre influxo de insalubridade, o homem ganha mais 2 anos. Então, o homem que trabalhou durante 20 anos, até 2019, para uma aposentadoria comum, não especial, ele vai passar de 20 anos para 28 anos. Então, a pessoa que trabalhou exposta à insalubridade durante 20 anos, o homem passará a ter
28 anos para uma contagem que chega a 35 anos de trabalho. Então, iria faltar 7 anos para ele completar os 35 anos. No caso da mulher, para cada 5 anos, é aumentado 1 ano a mais, ou seja, 20% desse tempo. Portanto, a mulher que trabalhou 20 anos sob influxo de salubridade até 2019 terá mais 4 anos de tempo de contribuição. Logo, a mulher que trabalhou 20 anos vai passar a ter 24 anos numa contagem que busca ter os 30 anos de contribuição. Uhum. É meio complicadinho. Mas deu para entender. Doutor, trabalhei registrado por 20 anos, né? E nos últimos 15 anos como MEI. Tenho 60 anos, posso me aposentar? Quer que eu repita? Pode repetir, por favor? Trabalhei registrado por 20 anos. E nos últimos 15 anos como MEI. Aí no caso dá 35, né? Isso. Tenho 60 anos, posso me aposentar? Então, essa pergunta ela tem 2 fases, João Batista. A pessoa trabalhou como empregado, trabalhou registrado, e ela vinha num ritmo, com 20 anos de trabalho, esperando completar os seus 35 anos e se aposentar, como era até então. Mas, por um motivo ou por outro, ele deixou o emprego, foi demitido, não mais pôde trabalhar como registrado, ele se inscreveu como MEI. E aí começam as surpresas. Eu vou me aposentar por tempo de contribuição ou vou me aposentar como MEI? Uma é excludente da outra, uma não serve para a outra. A pessoa que contribui como MEI, no caso, a pessoa que fez a pergunta, que tem 15 anos de contribuição, o segurado MEI só poderá se aposentar por idade e não por tempo de contribuição. Então, a resposta é: tendo trabalhado 15 anos como MEI, ele só poderá se aposentar por idade aos 65 anos. Existe aí uma brecha na lei onde... Por que ele só pode se aposentar aos 65 anos? Porque a lei do MEI diz que só se aposenta por idade, não se aposenta por tempo de contribuição. E por que esse segurado é penalizado? Não se trata de uma penalização, mas se trata do fato de que o MEI contribui com apenas 5% do salário mínimo, enquanto o restante dos outros contribuintes individuais contribui com 20%. Então, as pessoas que contribuem com 20% poderão se aposentar aos 35 anos de contribuição. Poderão se aposentar por tempo de contribuição. Para o MEI poder se aposentar, ele vai ter que contribuir, ele vai ter que complementar a diferença de 5% com o qual ele contribuiu para 20%. Ele vai ter que complementar esses 15% ao INSS. Aí poderá se aposentar por tempo de contribuição. Então, a resposta prática é: ou vai se aposentar aos 65 anos com o salário mínimo, ou vai se aposentar agora, se pagar a complementação de 5% para 20%, e se aposentará por tempo de contribuição com a média de quanto contribuiu durante todo o tempo de contribuição. Necessariamente não é um salário mínimo, mas a média dos valores com os quais contribuiu mensalmente para o INSS. Então, nesse caso,
em que pese ele ter trabalhado, registrado muito mais tempo do que a contribuição pelo MEI, o que reza vai ser o MEI, se O não que pagar a diferença. são as últimas contribuições. Não Uhum. importa se ele trabalhou 15 anos, 1 ano, 2 anos, 5 anos, o que importa é que nos últimos tempos ele contribuía como MEI. Mas aí ele contribuiu durante 20 anos, e ele fala, tá bem, então eu não quero, já que esse tempo de MEI está me atrapalhando, então eu vou retirar o tempo de MEI. Muito bem, mas se ele contribuiu 20 anos, faltam 15. Então, é muito mais tempo para chegar aos 35. Uma boa alternativa tem sido realmente a complementação dos 5% para os 20%, como um contribuinte individual comum, normal, que não seja o MEI. E nesse caso também uma opção melhor seria ter contribuído como autônomo, então, né? Sim, sim, uma possibilidade é a pessoa ter contribuído como autônomo, se autônomo ele fosse, se ele tivesse uma profissão realmente como autônomo. Agora, se a pessoa não tivesse bem definida como uma profissão propriamente dito, ele pode contribuir como facultativo desempregado, 14, pelo Código 1406. É uma alternativa. Então, imagine que a pessoa, que o segurado trabalhou e ganhava 5, 6, 7 salários mínimos enquanto empregado. Para que ele não perca essa média de contribuição que ele vinha tendo enquanto empregado, é importante que ele não contribua com 5% do salário mínimo, mas com que ele contribua com 20% de 3, 4, 5 salários na mesma faixa com o qual ele contribuía enquanto era empregado, para não perder a média, para não reduzir a média, posto que a aposentadoria por tempo de contribuição, o valor da aposentadoria é a média de todo o período contribuído do segurado. Muito bem, doutor Celso. Eu quero mandar um abraço para minhas duas irmãs, a Melanie, a Lula lá em Joinville, e a Lia aqui em Criciúma. Boa noite para elas e toda a família também, né? Estão com a gente aqui no YouTube. A nossa amiga Linaura, na vizinha Sombrio, também está com a gente aqui no YouTube. Boa noite, um abraço. E também quero mandar um grande abraço e agradecer aí ao meu amigo Vanderlei Narciso, o Jovan, que também está acompanhando a gente, está aqui no Facebook. Pessoal aí do seu escritório não está acompanhando a gente, doutor? Opa, estava todo mundo acompanhando. Tem que estar, hein? Estamos aqui para questão de casa. Uhum. Estou sentindo falta deles aí. Olha aí. Então, continuando, essa aqui eu desconheço, essa sigla aqui, não sei o que significa. Quem tem direito ao LOAS, é isso? LOAS. LOAS. O LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social. O LOAS é também o amparo assistencial. O LOAS é o benefício concedido, dado, é um benefício assistencial, não é um benefício previdenciário, não é um benefício em que a pessoa contribui mensalmente para recebê-lo, mas é um benefício concedido de forma assistencial para a pessoa que possui uma deficiência e cuja renda familiar, a renda por pessoa, não seja superior a 1/4 do salário mínimo. Então, essa definição, segundo a lei, ou seja, renda por pessoa, no máximo 1/4 de salário mínimo, significa um estado de miserabilidade. Então, o LOAS é o benefício assistencial dado ao deficiente que se encontra em estado de miserabilidade. Ou, então,
aos idosos com mais de 65 anos e que também têm uma renda por pessoa, uma renda familiar per capita de, no máximo, 1/4 do salário mínimo. Esse é o LOAS. Esse é o LOAS. Então, muita gente imagina, muita gente ouve dizer que fulano de tal se aposentou sem nunca ter contribuído. Não, isso não existe. A pessoa, para se aposentar, ela teve que ter um período contributivo, tem que ter trabalhado os seus 30 anos, os seus 35 anos. O que pode acontecer é o idoso, com idade maior de 65 anos, em estado de miserabilidade e que conseguiu um amparo assistencial, um LOAS. É isso. Mas a diferença é que esse idoso ele tem que morar numa família cuja renda média não pode superar 1/4 do salário mínimo. Ou seja, se naquela casa tem papai e mamãe e 2 filhinhos, e o papai ganha um salário mínimo, o papai não pode receber o benefício, ainda que tenha mais do que 65 anos, porque a média por pessoa naquela família vai ser igual a 1/4 de salário mínimo. Portanto, não tem direito ao benefício, somente aqueles que recebem menos de 1/4 do salário mínimo. Doutor Celso, o LOAS já faz muito tempo que ele funciona? Sim, É. há décadas. É um benefício muito procurado na cidade de São Paulo, viu? Muito mesmo. As pessoas, para poder obtê-lo, têm que fazer o cadastro único junto ao CRAS, junto à prefeitura, de tal modo a demonstrar a situação familiar e, posteriormente a isso, ingressa com pedido no INSS. No INSS, a pessoa passará, quando deficiente, por uma perícia médica para comprovar a deficiência, e a deficiência aqui é uma deficiência que demonstre uma incapacidade superior a 2 anos. Então, essa é a definição de deficiência para fins dessa lei. E aí vai passar também por uma perícia social, por uma entrevista com o serviço social, para verificar se ele se enquadra em 1/4 do salário mínimo, se a renda média, se a renda per capita, se a renda por pessoa é inferior a 1/4 do salário mínimo. É muito grande mesmo esse pedido. Tem uma procura bastante alta, então. Muito. Uhum. Muito bem. Outra questão também que está vindo aí é quem tem direito ao auxílio-doença. O auxílio-doença é um dos benefícios por incapacidade. O auxílio-doença atualmente é o benefício por incapacidade temporária. Tem direito ao benefício por incapacidade temporária, tem direito ao auxílio-doença o contribuinte do INSS que se encontra totalmente incapacitado para exercer a sua atividade habitual. Então, você imagina o mecânico, o jornalista, o advogado, aquele que exerce a sua atividade está totalmente incapacitado de fazê-lo por um período temporário, por um período determinado de tempo. Então, é de se ver a regra de que a pessoa tem que estar totalmente incapacitado, não pode ser apenas parcialmente incapacitado. Esse é o direito do auxílio-doença. E, junto com o auxílio-doença, tem a aposentadoria por invalidez, que é o benefício por incapacidade permanente. O que muda
é que, ao invés de a total incapacidade ser temporária, ela é definitiva, ela é irreversível. Quando o médico perito do INSS se convence de que a total incapacidade do segurado é definitiva, ou seja, é irreversível, é o caso da aposentadoria por invalidez. Então, são coisas distintas, então, né? A Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença são coisas diferentes. são coisas diferentes, mas são benefícios por incapacidade. Ambos precisam ter incapacidade. Quando essa incapacidade é previsível, o tempo de melhora, o tempo de retorno ao trabalho, é auxílio-doença. Quando se tem a impressão, a definição de que é para sempre, de que é irreversível, se torna aposentadoria por invalidez. Perfeito. Uhum. Mas enquanto o auxílio-doença, enquanto esse salário, esse benefício, se trata de um auxílio-doença, ele tem algumas diferenças do benefício do aposento, né? Tipo, não tem 13º, essas coisas, né? Não, tem sim, tem sim. Tem? É igualmente. Aliás, o único benefício que não tem o 13º, que não tem o abono de Natal, é o LOAS. É o LOAS que não tem 13º. Mas, no restante, todos os outros benefícios previdenciários, ou seja, benefícios contributivos, benefícios com o qual o segurado contribui, todos têm 13º. A única diferença de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, além de uma ser temporária e a outra ser definitiva, é o percentual, é o valor que é pago nesse benefício. O auxílio-doença, no auxílio-doença, o trabalhador, ele recebe 91% do seu salário de benefício. 91% daquela média do quanto ele contribuiu durante toda a sua vida contributiva para o INSS. E já a aposentadoria por invalidez, infelizmente, com a reforma da Previdência em 2019, passou a ser apenas 60% do salário de benefício. Então, auxílio-doença ganha 91% e a aposentadoria por invalidez vai ganhar 50%. Uhum. Doutor, e o auxílio-doença, ele não fica no caso de uma viuvez, né, tanto o homem como a mulher, né? Não fica para o cônjuge. Passa sim. Passa? Passa sim. O auxílio-doença, ele tem várias benécias. Ou seja, a pessoa que ficou de auxílio-doença e posteriormente volta a trabalhar, o tempo de auxílio-doença conta como tempo de contribuição para fins de aposentadoria. Então, aquele que esteve em auxílio-doença, que esteve incapacitado temporariamente de trabalhar, o valor de auxílio-doença que ele recebeu conta como salário de contribuição para tempo de aposentadoria. Então, se a pessoa ficou 5, 10 anos de auxílio-doença, vai somar ao outro tempo de contribuição que ele teve para fins de aposentar. E, se a pessoa falecer durante o gozo do benefício, tem direito à pensão por morte, sim. Uhum. E mas no caso do auxílio-doença, se a pessoa fica 10 ou 15 anos no auxílio-doença, mas aí o INSS não recolhe nada desse salário. O segurado que está em gozo de auxílio-doença,
ele não recolhe nada para a Previdência Social, mas a Previdência Social computa o valor do salário, o valor do benefício que é pago ao segurado, o INSS computa como se fosse uma contribuição do segurado à Previdência. Por isso, conta como tempo de contribuição o período em gozo de auxílio-doença, seja 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos. Uhum. Que é o vulgo encosto, né? É isso? Isso mesmo. Certo. Doutor, eu quero mandar um abraço aqui, pessoal. Chegou aqui o Renan. É o doutor Renan? Doutor Renan, isso. Ah, Opa, Renan acordou, Renan. Renan Romão. Renan Romão. Abraço, doutor Celso, abraço, João. Abração lá para o Renan. Cadê a dona Inês? Doutor Inês? Falei para eles 10 minutos antes de começarmos e ela falou, tamo junto. Eu estou aqui com uma outra advogada, outra nossa contratada aqui da live, a doutora Aline Araújo. Isso. Ela esteve com a gente aí no começo do mês, vai voltar a participar o mês que vem, né? Direito o assunto... E com ela, direito de família, e essa coisa lá daí de filho, divórcio, tudo, né? Um abraço, doutora Aline, tudo de bom. Muito obrigado por estar com a gente aí, tá? Valeu. Eu estou aqui também, deve ser conhecida sua, conhecido, né? É homem, né? Agora eu me confundi, o Merlin Beatriz. Merlin Beatriz é mulher, né? Não, Marilyn. Ui, mesmo de óculos tá difícil. Marilyn Beatriz, abraço ao Celso. A mãe do Tarcísio. A mãe do Tarcísio? Isso. Mas não é o Tarcísio governador, não, né? Não. A doutora Aline está mandando um abraço e parabenizando aí o colega, né, doutor Celso? Obrigado. Tá certo. Deixa eu ver aqui, tem gente lá em cima já que passou por aqui. Roberto, minha irmã Elisa Costa, parabéns pela live, João, doutor Celso, por esclarecer dúvidas para muitas pessoas. Essa é a minha mana. Abração para vocês aí, obrigado. A Ronise Farias também está chegando, a Ronise também, sempre que pode estar aí com a gente. Um abraço, Ronise, para você e para toda a família. Muito obrigado por estar com a gente aí nesta noite de segunda. Que, aliás, aqui, falando em clima, né, doutor? Como é que foi a segunda aí em São Paulo? Quente? Bastante quente, viu? Bastante quente. E a gente está se acostumando com um dia muito ensolarado, bastante quente, e a partir das 16 horas, um pé d'água muito grande. Muito grande. Então, o pessoal fala, tá na hora de eu ir embora, tá na hora de eu sair do trabalho, é hora da chuva, então vamos correr. Hoje não choveu muito, não. Hoje só garoou. O dia está bastante abafado. Esteve bastante abafado, está ainda. Ontem deu mais calor por aqui. Hoje, um pouco menos, mas ontem foi bastante calor. Foi igual. Ontem aqui, hoje menos. A minha amiga Luciene Lopes, boa noite. Ótimo tema, obrigado, Luciene. Luciene da Vila São José, está aí com a gente, obrigado. Abraço para você e para toda a família, grande parceira da gente, está sempre nos colaborando, compartilhando os nossas lives, nossos links, os vídeos. A Luciene, grande amiga da gente, te manda aquele abraço. Deixa eu me ver aqui, doutor, só mais um instantinho. A Vanilda Borges, que é a Nena, né? Também está aqui com a gente, a dona Nedina, pessoal do Arapongas. A Graziele também, a Grazi. Isso aí é o pessoal que está no Facebook. E a Paula Cristina Garibaldi. A Paula Cristina, ela é coordenadora, é dona, né, eu esqueci agora o nome lá, de um centro terapêutico, no Rio Grande do Sul. E ela foi uma das lives campeãs de audiência, foi a dia da participação da Paula. E ela está com a gente aí, também está curtindo. Paula Cristina Garibaldi. Abraço, boa noite, Paula. Também estou recebendo aqui, deixa me ver. Deixa eu ver aqui. Doutor Inês está no Zap, doutor Celso. Está mandando recado pelo Zap.
Estou aqui, mas estou pela senha do Dr. Celso. Tá certo. Então é isso. O importante é tá com a gente aí. Isso. Doutora Inês, Então, que são os quatro aí, né? Doutora Inês, o Renan, é isso? e a doutora Cristiane. E a Cristiane. Isso é. Muito bem. O meu mano também, o Antônio Caleja, na capital do estado, tá aí mandando um abraço pro mano lá para Antônio. toda a família. Obrigado pela audiência. Pois então, doutor Celso, paramos aí, paramos lá no auxílio-doença, né? Auxílio-doença. Eu tenho uma pergunta aqui. O meu auxílio-doença foi recusado pelo INSS. E agora, o que eu vou fazer? Pois é. É alguma coisa que acontece com muita frequência, posto que, infelizmente, o segurado, a pessoa doente, ela não está preparada para passar por uma perícia extremamente burocrática. Então, a pessoa totalmente incapacitada, ela vai de peito aberto, vai tentar demonstrar a sua total incapacidade para o médico perito do INSS, na perícia médica do INSS, e nem sempre segue com a documentação médica necessária mínima. Ou seja, o médico perito do INSS, através de uma consulta, através de um atendimento de 5 minutos, não vai conseguir compreender na totalidade a incapacidade pela qual o trabalhador, a trabalhadora está passando. Então, se essa pessoa não for ao INSS com uma boa documentação, uma farta documentação médica, dificilmente ela conseguirá ter sucesso nesse benefício. Ou seja, é preciso ter um bom relatório médico que diga, que dê o CID, que dê o tempo necessário para a recuperação da paciente, que mostre uma hipótese diagnóstica de acordo e que demonstre que a pessoa está totalmente incapacitada para trabalhar. Então, lembremos agora há pouco que nós falamos de que não basta a pessoa estar parcialmente incapacitada, mas tem que estar totalmente incapacitada. Portanto, se você não tiver um relatório bem discriminado que diga isso, dificilmente a gente vai conseguir passar pelo médico perito do INSS, porque o médico perito do INSS também, para poder conceder o benefício, ele precisa estar documentado, ele precisa estar com os documentos advindos do segurado para justificar aquele benefício que será concedido. Então, basicamente, é o relatório médico e os comprovantes que demonstram aquela total incapacidade, que são os exames, os resultados de exames que foram feitos e que comprovam aquilo quanto está dito no relatório médico. Se a pessoa não tem minimamente essa documentação, não adianta se iludir e pensar que o médico do INSS vai descobrir que ela não está totalmente incapacitada para exercer a sua profissão. Uhum. E veja que Sim. para cada profissão pode haver uma incapacidade diferente da outra, né? Ou seja, se o jornalista vai ser submetido a uma perícia porque ele está sem voz, o jornalista sem voz ele está totalmente incapacitado. Ele não pode exercer a sua tarefa habitual de jornalista. Agora, imagine que seja uma senhora, uma empregada doméstica, e que esteja temporariamente sem voz. Ou seja,
o trabalho exercido pela empregada doméstica, necessariamente, ela não se faz através da voz. É lógico que é essencial, é lógico que é importante, mas se momentaneamente ela estiver sem voz, não é um motivo que incapacita a que ela continue atuando como empregada doméstica. Então, dependendo da atividade, dependendo da incapacidade, é isso que vai ser estudado pelo médico perito do INSS para conceder ou não. E olha, é mais certo o benefício ser indeferido, ser negado, do que concedido. A grande maioria é negada. E aí, então, as pessoas, infelizmente, elas fazem o que elas podem, elas, inconformadas com a negativa do INSS, elas vão fazer um recurso administrativo contra o INSS, que não vale de nada. Eu nunca vi um recurso administrativo dar certo no final. Porque o recurso administrativo, a pessoa não vai passar por uma nova perícia, mas tudo será baseado sempre na perícia pela qual passou inicialmente. Por isso, nunca vai dar certo. Ou a pessoa se conforma durante 30 dias, permanece com aquele indeferimento, dali 30 dias, dá entrada de novo, e dá entrada de novo. Ou seja, se a pessoa não se abastecer com bons relatórios médicos, com resultados de exames que comprovem a sua total incapacidade, não adianta continuar insistindo no INSS. Ou não adianta, se você tem o bom relatório médico e bons exames que comprovem a total incapacidade, o único caminho possível é a justiça. É através da justiça que você pode modificar esse atendimento. No nosso escritório, nós temos, em média, 50% dos processos que se entra de auxílio-doença e que foram um dia indeferidos pelo INSS, cerca de 50% a 60% acabamos ganhando na justiça. Porque a situação da justiça é totalmente diferente. O médico perito da justiça, ele não é o médico empregado do INSS, ele não está vinculado, ele não é funcionário do INSS, ele está lá para dizer a verdade. Na justiça, você tem um médico especialista de acordo com a sua necessidade. Então, se você tem um problema de ortopedia, você vai passar por um ortopedista. Se o seu problema é oftalmológico, você vai passar por um oftalmo, um neurologista, e assim por diante. Enquanto no INSS, não. No INSS, aquele médico que está lá de manhã, às 7 horas da manhã, vai atender 10, 15, 20 pessoas, vai atender as 10, 15, 20 pessoas com especialidades médicas diferentes. A mesma pessoa vai atender tudo quanto é caso. Imagina você, uma pessoa com um problema de cegueira, por exemplo, com um problema oftalmológico. Como é que o médico vai poder analisar o estado de saúde dos olhos dele sem ter o equipamento necessário? Impossível. Já na justiça você tem. Então, na justiça é um médico da justiça, pelo qual o segurado vai passar, é um médico especialista de acordo com a necessidade, com a especialidade médica que o paciente requer. E terceiro, na justiça você pode levar um médico junto para ser na perícia pela qual você será avaliado. Então, levar um médico junto na perícia médica faz toda a diferença. A possibilidade de ganho é muitíssimo maior. Já na parte administrativa é quase que uma utopia. Isso. É muito
difícil, é muito difícil. A gente sente até que existe má vontade na concessão de benefício. É uma realidade. A gente não consegue compreender por que como que determinados casos ainda são negados. É aquele teu negócio, levanta e anda. Você está caminhando, você está respirando, pode ir. E isso já vem de muitos anos, né? De muitos, não é de agora. Muito, né? De agora, né? De muitos. Doutor, um dos males que vem assolando aí a humanidade é a depressão, né? Depressão, crise do pânico. Eu me corrija se eu estiver falando bobagem. Mas um tempo aí atrás tinha muitas pessoas se aposentando por causa, né, da depressão. Mas parece que essa situação mudou, né? Ou não funciona assim? Não, a concessão de um benefício por incapacidade, ela não deriva da doença pela qual a pessoa tem, mas do estágio em que a doença está. Então, vai depender se a depressão ela é leve, moderada ou grave. Então, da mesma forma que o problema ortopédico, da mesma forma, alguma deficiência vai depender do estágio da doença em que a pessoa está passando. Sim, eu posso dizer que cerca de 40% dos processos que nós recebemos no escritório são de transtornos de origem psiquiátrica, com certeza. Agora, a pessoa vai se aposentar ou não, dependendo do estágio em que ela está passando atualmente. Se a pessoa tem uma depressão leve, dificilmente vai conseguir um benefício. Sobretudo, em hipótese alguma, uma aposentadoria por invalidez. Agora, uma doença psiquiátrica grave, aí pode levar realmente a invalidez, a aposentadoria por invalidez. Tudo depende de caso para caso. Não dá para falar que tal doença, eu tenho câncer, eu vou conseguir aposentar. Eu tenho AIDS, eu vou conseguir me aposentar. Depende do estágio que eu tenho AIDS. Depende de como está o meu processo de câncer. Certo. Doutor, estamos na reta final aí da nossa live. O tempo, né, passa rápido, mas a gente vai compensar porque deu uma atrasadinha ali no começo, né? Um probleminha técnico, mas resolvendo. Você quer problema? O problema você quer comigo. Não, na outra live anterior já deu um probleminha. Até o atraso foi bem maior do que o de hoje. Mas eu temos mais umas perguntas aqui. Recebo pensão por morte. Posso me aposentar? Sim, pode se aposentar. Porque, veja, a pensão por morte que a pessoa recebe, por exemplo, a viúva recebe a pensão por morte do marido, essa pensão foi de um período contributivo do marido. O marido trabalhou durante 15, 20, 35 anos, se aposentou e tem direito à sua aposentadoria. E a contribuição do segurado ao INSS prevê também o direito à pensão por morte. Portanto, essa pensionista que recebe a pensão por morte do marido, ela também tem o direito de, através da sua contribuição à Previdência Social, de se aposentar. Então, ela tem a pensão e um dia, se Deus quiser, vai ter também a sua aposentadoria. Não tem problema algum. Não tem problema algum. É certo que agora, depois da reforma da Previdência, algumas coisas mudaram.
até 2019, quando a pessoa se aposentava, quando a pessoa recebia o segundo benefício. O primeiro foi a pensão por morte, por exemplo. Então, o segundo benefício, que vai ser acumulado ao primeiro, ele já não é mais de 100%, ele já não é mais integral, como era até 2019. Quando a pessoa for se aposentar, vai verificar se o benefício inicial, pensão por morte, ou a aposentadoria, qual desses tem o valor maior? O valor maior vai permanecer, e aquele de menor valor, ele terá apenas 50% do valor que teria originalmente. Ou seja, a pensionista que recebe, tipo, 4 salários mínimos, uma pensão por morte que recebe 4 salários mínimos, e ela veio se aposentar, e na sua aposentadoria, ela se aposenta com direito a 3 salários mínimos, na hora que for fazer a validação e que for declarar que ela é pensionista, ela vai receber apenas 50% dos 3 salários mínimos. Ela vai ter uma aposentadoria de apenas 1 salário mínimo e meio. Então, a aposentadoria e o auxílio-doença são cumulativos. As pessoas podem ter, mas de 2019 para cá, o segundo benefício, o benefício de menor valor, ele importa em apenas 50% do valor original, limitado ao mínimo de 1 salário mínimo. Ou seja, se a pessoa ganha 1 salário mínimo, não vai dividir para ganhar menos de 1 salário mínimo. A pessoa passará a ganhar 1 salário mínimo de aposentadoria, como no exemplo que nós demos. Uhum. É cumulativa, mas é de menor valor. Certo. Então, a minha mana, a Melânia, está dizendo que é um excelente esclarecimento, muito bom, verdade. Né? Apesar do doutor Celso ser muito agitado para, né? Fala com as... O cara é tranquilo, né? Mas é assim, né? Mas é de uma forma simples e calma e tranquila que a gente vai entendendo, né, doutor? E se não falar de forma muito técnica também, acaba, né, a pessoa não captando a mensagem. Então, deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Sim. Essa é a última, hein? Opa. De hoje. De hoje. O que é acidente de trabalho? O benefício tem? O benefício de acidente de trabalho é aquele que ocorre com o trabalhador no âmbito do local onde ele está empregado. Então, nós podemos diferenciar um acidente comum, genérico, que é aquele que acontece nos dias das nossas folgas, no sábado, no domingo, e vamos diferenciar do acidente acontecido no âmbito do trabalho. Então, o acidente de trabalho tem alguns benefícios que trazem para o auxílio-doença e para a aposentadoria por invalidez, diferente daquele que nós falamos. Ou seja, quando eu disse que o auxílio-doença gera 91% de um salário de benefício e a aposentadoria apenas 50%, corrigindo, desculpa, é 60% do salário de benefício, a aposentadoria por invalidez,
No caso, a aposentadoria oriunda de acidente de trabalho é de 100%. Então, a pessoa que sofreu um acidente de trabalho e que gerou uma incapacidade, e que essa incapacidade é definitiva, ele irá se aposentar por invalidez, uma aposentadoria definitiva, mas com um rendimento de 100% do seu salário de benefício e não 60%, como é o auxílio-doença previdenciário, ou seja, aquele não acidentário. Doutor Celso, me parece que a pessoa tem direito também ao auxílio acidente. A lei, né, a justiça determina que ele tem direito também quando esse acidente ocorre na ida ou na vinda do trabalho. Isso procede ou não? Ou só dentro da empresa? Isso. O auxílio, o acidente de trabalho, até bem pouco tempo, era considerado também o acidente itinerante, aquele acidente que ocorre no itinerário da pessoa indo ou voltando do trabalho. Isso foi alterado a lei. Então, o acidente ocorrido quando a pessoa vai ou volta do trabalho não é mais considerado acidente do trabalho, mas é considerado como acidente comum. Então, veja, acontecido no âmbito do trabalho é acidente do trabalho. Acontecido fora do âmbito do trabalho é acidente comum. E aí você lembrou uma coisa muito, muito legal, que a pessoa que teve o seu auxílio doença gerado por acidente comum ou acidente do trabalho, quando volta a trabalhar e em virtude desse acidente gera uma sequela que reduz a sua capacidade de trabalho, ou seja, não precisa ser totalmente incapacitado, mas apenas parcialmente incapacitado, essa pessoa recebe um benefício de auxílio acidente. Então, você lembrou uma coisa muito bem lembrada, que é o auxílio acidente decorrido de um acidente, seja do trabalho ou um acidente comum, e que resta uma sequela, e essa sequela gere uma incapacidade parcial. Esse benefício de auxílio acidente é mais um benefício em que a pessoa pode continuar trabalhando e recebendo pelo auxílio. O auxílio acidente é no valor de 50% do salário de benefício da pessoa. Então, se a pessoa tem um salário de benefício, ou seja, pegando todas as contribuições ao longo da sua vida ao INSS, e esse valor deu R$3.000, por exemplo, o auxílio acidente será de R$1.500. A pessoa, o segurado, continuará recebendo R$1.500 e poderá voltar a trabalhar, poderá trabalhar normalmente. Ele vai ter o salário enquanto empregado e o auxílio acidente, correspondente a meio salário de benefício. Então, há uma diferença aí do que é acidente de trabalho, que é o auxílio acidente, né? São distintos. Não, existe diferença entre o auxílio-doença oriundo de acidente de trabalho e o auxílio-doença oriundo de um acidente comum. Os dois geram auxílio-acidente. Os dois podem gerar aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez do trabalho, do acidente de trabalho, é de 100% do valor de benefício. O benefício de quem se aposenta por um auxílio acidente comum, que não é do trabalho, é só de 60%.
Sem falar ainda que quem se acidenta de trabalho tem direito a uma estabilidade de 12 meses, depois de quando volta ao trabalho, e tem direito ao FGTS também, enquanto estiver de auxílio-doença. Enquanto que o auxílio-doença previdenciário, aquele fora do trabalho, do âmbito do trabalho, não tem direito ao fundo de garantia enquanto estiver ausente. E nem tem direito à estabilidade de emprego quando volta a trabalhar. É um ponto bem interessante, né? Sim, vale, quer dizer, o auxílio doença oriundo de acidente de trabalho, ou acidente de trabalho tem um benefício muito maior. Aliás, esses benefícios eram semelhantes antes da reforma da Previdência Social em 2019. Essa mudança para a aposentadoria num percentual menor veio agora com a reforma para o auxílio doença previdenciário, o auxílio, a aposentadoria por invalidez, acidente de trabalho, não mudou nada. Só a aposentadoria por invalidez previdenciária, aquela que não é de acidente do trabalho. Essa foi bastante prejudicada. Muito bem. Doutor Celso, já são 21 horas e 40 minutos. Opa, Já compensamos o tempo do atraso. estamos abusando das pessoas. Muito obrigado de coração por ter aí aceitado o nosso convite. Você, quem sabe, está chegando no final da live agora, mas não tem problema, você pode assistir depois o vídeo, né? Fica disponível no YouTube, no Facebook, para quem quiser assistir depois o vídeo quando melhor pretender. O doutor Celso Maschio Rodrigues, ele é advogado previdencialista, e falou com a gente diretamente de São Paulo, capital, e não vai ser a primeira nem a última, ele vai estar com a gente aí mês que vem também. Você que tem as suas dúvidas sobre a aposentadoria, seus direitos, pensionista, tudo mais, enfim, a gente deixa aí à disposição, digamos assim, a nossa live de segunda-feira, sempre com a participação do Dr. Celso, ou até mesmo de um colega dele, né, para esclarecer esses temas. E, doutor Celso, muito obrigado, hein? Foi muito bom essa sua live de estreia. E o que eu desejo para o senhor e para toda a sua equipe é sucesso, cada vez mais. E quem sabe até montar uma filial aqui em Santa Catarina, né? Escritório. Muito obrigado. Quem sabe, hein? Muito obrigado pelo convite, viu? Estaremos se quiser. Deixo aí os minutos finais para seus agradecimentos, enfim, pode falar o que o senhor... Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço muito, é uma honra poder participar do seu programa, né? Agradeço a oportunidade e digo ao segurado do INSS, não desista, não pare. Se você tiver o seu benefício negado, insista, lute, conquiste o seu direito. Saiba que existem outros caminhos que não só dentro do INSS para você conseguir esse benefício. Então, lute, procure por alguém que possa te ajudar. Um abraço, então. Paz e alegria. Muito obrigado, viu? Boa noite. Um abraço, doutor. Até o mês que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau. Tchau, A gente tchau. conversa no Zap depois. Um abraço. Obrigado. Tchau. Valeu. Tchau. Quero mandar um abraço para finalizar a nossa live de hoje para a Josi. Ô, Josi Espíndola, nossa amiga Josi. Lá está em Floripa, mas é da nossa cidade natal, em Maruí, né? Está dando a curtida da nossa live. A Adelina, a Adela, também está quase por aqui. Abraço, boa noite. E a Juliane, nossa futura nora, também está aí. A gente manda aquele abraço e uma boa noite. E vai agradecer agora aos nossos apoiadores, as empresas UFIS Imóveis para Escritório, Big Dog Lanches, Farmácia Cardoso, Farma Funerária Assistência Familiar Santa Terezinha, Mamma Mia Playground Infantil, Mecânica de Bem, Alto Pro Sul e Pousada Saltinho. São as empresas, então, que estão com a gente nas noites de segunda e de quinta, né? Quinta-feira, a gente volta às 20h30 da noite com Batstalking Saúde. Um abraço e até lá. Tchau.